an ocean of words that I should have said. Now I'm living my life again. Now I'm living my life again. Olá, um bom dia para você. Começando o nosso Tarobá Cidade ao vivo, gente. Hoje, dia 25 de setembro de 2024. Nossa, 25 de outubro, né, gente? Pelo amor de Deus, já estamos no mês de outubro de 2024. Muito prazer em ter a sua companhia aqui no nosso programa ao vivo do Sextou. Como você viu aí, a gente tem um som bem bacana. Representantes de um festival que vai ter nesse final de semana aqui em Londrina. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho. Está conosco hoje a Nara Saca e também o Felipe Teixeira. E daqui a pouquinho vocês vão saber tudinho desse festival que só vai ter mulherada no vocal, hein? Olha que bacana. Gente, antes da gente falar sobre o tema do programa de hoje, eu queria fazer um agradecimento muito especial para minha querida telespectadora, a Sandra. Eu já ia, Sandra, fazer um agradecimento para você, porque eu soube que você foi lá no Lau Faustino. Aliás, o Lau, que me arruma todos os dias, ele tem recebido cada mensagem bacana aqui do programa e da Patrícia Chiosi também. E ele me contou que você só falou bem de mim, falou que você assiste todos os dias. E aí, a hora que eu chego na TV, eu recebo essa fofura aqui que eu fiz questão de mostrar, uma geleia que eu tô sabendo que é de acerola e o mamão da Sandra. Então eu fiz questão aqui de mostrar pra gente, né, colocar assim para todo mundo. Olha o carinho dessa pessoa, dos nossos telespectadores. E a Sandra também manda mensagem pra gente todos os dias, de tudo que a gente faz aqui no programa. Ela comenta, ela participa. É para isso que a gente faz o programa. A Suzana também tá te agradecendo, viu, Sandra? Você também deixou um kitzinho também para ela e a gente ficou super feliz. Vai pro final de semana, assim, com o coração cheio de emoção, sabendo que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. Então, eu estendo a todos os nossos telespectadores esse carinho que eu tô colocando aqui para Sandra, porque é para isso que a gente está aqui, afinal de contas, né? Nesse Sextou, o nosso programa vai falar sobre educação. A gente está nessa reta final aí de ano letivo, né? Tem muita preocupação dos pais com a nota dos filhos, o desempenho escolar. Existe um estresse maior nesse período, né? Então, a gente vai falar muito sobre esse impacto, né, desse período do ano nas escolas e também repercutindo com os pais. Mas também a gente vai falar ampliar esse debate sobre educação. Para onde vai a nossa educação? A gente sempre gosta de tratar sobre esse assunto aqui, porque tem muitos pais de alunos que acompanham a gente. Então, a gente tem realidade na rede privada, na rede pública. A gente tem tendências tecnológicas vindo com tudo cada vez mais para atrair a atenção dos nossos alunos. Então, fica com a gente. Se você quiser, participa com a gente também, porque o nosso Tarobá Cidade está bem legal, bem educativo e está só começando. E eu já vou apresentar minhas convidadas. Hoje, um cenário cheio de mulheres aqui. Thaísa Brasil, que é psicopedagoga, fonoaudióloga. Obrigada pela presença, Thaísa. Obrigada eu pelo convite. É muito bom estar aqui novamente. Ai, que legal. A gente tem a conhecidíssima minha, Eliane Candotti, que é professora da Rede Municipal de Educação. Coordena um projeto bem legal, né? Que leva a história de Londrina para as crianças. Obrigada pela presença, Eliane. Eu que agradeço, Patrícia. E é historiadora e escritora também, exatamente. Claro, né? E aqui ao meu lado direito, Marli Lackner, que é diretora pedagógica do Colégio St. James. Obrigada pela presença, Marli. Obrigada a você pelo convite, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. E obrigada também aos nossos músicos que vão ficar com a gente o programa todo. Obrigada pela presença. Gente, vamos começar pelo fim do ano, né? Como é que tá o clima na rede particular? Vamos começar pela Marli. Bom, as crianças, eles não nos dão trabalho. Quem nos dá trabalho são os pais. Porque o que acontece?
aula dada, aula estudada. Tarefa do dia, feita no dia. E rotina de estudo, nós criamos não no final do ano, no decorrer da vida escolar dessa criança. Então, muitas vezes, essa criança, ela tem essa rotina, ela tem essa preocupação e nós, hoje, minhas amigas aí podem concordar comigo. Para nós, o que importa é a aprendizagem, não a nota, não o produto final. Então, para nós, o que importa é o processo. Então, nós, na escola, hoje, acompanhamos o processo desse aluno. Que legal. Então, a vida escolar dele é o processo e aprender a estudar é para a vida, não só no final do ano. E não só na idade escolar também, né, Eliane? Exatamente. Quando nós falamos, quando ela traz a palavra processo, eu acho muito importante isso, porque quando nós falamos até mesmo de um processo de alfabetização do sujeito, ele se dá por toda a vida e em todas as áreas de conhecimento. Sempre há algo para ampliar. A questão da criticidade sobre o tempo em que você vive, né, as decisões que você tem que tomar. A gente fala das situações, problemas, que muitas vezes é uma expressão associada ao ensino da matemática, mas eu gosto de trazer isso para todas as áreas de conhecimento. Você tem situações, problemas da hora que você acorda, da hora que você deita. E você tem decisões para tomar. A vida toda. A vida toda. E você traz essa maturidade que você também, mesmo não sendo um professor ou um profissional da área da educação, eu falo que nós temos que entender que nós temos a responsabilidade de sermos educadores. Por onde nós passamos? No âmbito familiar, com os nossos amigos. Temos aqui pessoas relacionadas à cultura, né? Quanto conhecimento, e eu falo quanto repertório, né? A ideia de um letramento por toda a vida. Né? E quando você tem esse olhar, e a gente fala desse processo de estudar, né? Dessa rotina, que passa por todos os campos de experiência, quando a gente fala desde os pequenininhos, né, das vivências, e que esse conhecimento ele transcende. A gente fala de todo o repertório que vem pelos livros, pelos textos, tudo que a escola traz, mas a importância de ensinar esse sujeito a olhar para o repertório que está aí fora, que está ao redor. E os pais estão dando trabalho na rede municipal também? Essa questão do final do ano, né? Ela sempre é delicada. Eu falo que tanto no âmbito privado quanto público. Sim. Porque todos estão ansiosos por esses resultados. E até eu gosto muito de falar assim, quando a gente fala das avaliações em larga escala, né? Na rede pública a gente tem muito essa questão presente, porque nós temos as avaliações que vêm da rede federal, estadual, e às vezes a gente fica com o olhar muito no professor daquele ano que vai fazer a avaliação. Por exemplo, professor do 5º ano. Mas a gente se esquece que todo esse resultado que vai repercutir, que vai reverberar nesse último ano, ele é fruto de um trabalho que começa na educação infantil. E não só por parte dos professores, mas do acompanhamento que esses pais e que essa família faz por toda a vida escolar desta criança, deste sujeito. E Thaís, assim, elas falaram muito da questão do processo, dá para aliviar, né? Porque daí parece que o processo fica mais pressionado agora no final do ano. Você deve receber também muitos pais aí. Assim, e só complementando, uma alfabetização bem feita, né, Eliane? Exatamente. Faz diferença ao longo da vida da criança. Com certeza. Então, assim, a gente nota, desde a educação infantil, a gente já percebe aquela criança que vai destoar um pouquinho do comportamento esperado. Então, são crianças que precisam de ajuda, ou precisam de um método individualizado para chegar no mesmo fim, né? E assim, agora chega o final do ano, o consultório aumenta a procura, então são crianças que já deveriam estar em acompanhamento, né? E não buscando um laudo agora, porque existe muito isso no final do ano. Laudo é a aprovação final, né? Isso, porque aí a gente entra em contato com a escola, a gente faz algumas adaptações, sugere algumas coisas e acaba, entre aspas, assim, facilitando essa passagem por esse final do ano. Mas e essas defasagens? Onde elas vão parar, né? Até Quem porque vai isso tratar? reflete, inclusive, depois na vida profissional. A gente vê que algumas coisas ficaram falhas lá na base e refletem depois que a pessoa já está atuando no mercado de trabalho, né? Ô Marli, tem pai que fala assim, o meu filho precisa passar de ano. Bom, na nossa escola não tem, porque nós trabalhamos com os pais esse processo, essa organização, essa rotina diária, mas a reprovação, ela é um fracasso não para a criança, mas para o pai, porque sempre nós colocamos a criança, ela é leve, ela leva a vida
de uma forma mais calma, às vezes não tem nem maturidade para estar naquela série. E o pai toma para si isso. Mas na nossa escola, nós não temos esse pai que fala, eu preciso que meu filho passe de ano, eu quero que meu filho passe de ano. Não, na nossa escola nós temos as reuniões periódicas, nós temos as reuniões setoriais, as reuniões individuais, vamos acompanhando, vamos falando, olha... como diz a teacher Márcia, minha diretora, o gato está subindo no telhado. Porque quando o gato estiver no telhado, já não tem mais o que fazer, Exatamente. Né? Thaísa, o que você fala para os pais quando tem essa pressão? Não, meu filho precisa passar, não pode reprovar. Eu escuto bastante isso. Assim, Imagina. às vezes a gente vê a necessidade de reter aquela criança, até pela questão da maturidade, principalmente. Né? Então, mas tem famílias que são muito avessas, mas tem famílias que apoiam. E isso é maravilhoso. Ai, que Né? legal. Eu tenho até um caso recente de uma família que abraçou a causa, né, sobre isso, e nós vamos proporcionar mais um ano para essa criança, para que ele trabalhe essas defasagens e consiga se igualar. Porque senão essa criança vai passando e acaba dependente de um trabalho psicopedagógico, fonoaudiológico. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança tenha autonomia, se sinta bem na escola, faça as atividades, né, seja feliz. Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente tem que conscientizar, com certeza, os pais de que o acompanhamento é muito importante, que a criança precisa dessa ajuda. Então, as escolas, graças a Deus, o St. James mesmo, tem uma abertura muito maravilhosa com os profissionais, acatam o que a gente fala. Eu não tenho problema com nenhuma escola, eles são muito maravilhosos e eles fazem o que precisam ser feito para cada criança. Então, a gente tem que pensar assim, mudar a mentalidade. Que a educação infantil é de extrema importância, que o lugar da criança é na escola. E aí a gente já sinalizar o que está destoando ali naquele momento. E na rede municipal, Eliane, tem uma peculiaridade, né, na rede pública em si, em que os pais eles dependem mais ainda da escola, né? Até o período em que as crianças ficam, né? Existem escolas aí em tempo integral para o pai poder trabalhar. Existe alguma distorção de transferir para a escola também toda a responsabilidade da educação, que é algo que já vem sendo discutido, né? Que a educação primeiro começa lá em casa, depois na escola. É lógico que os dois trabalham juntos, mas existe isso ou já existe também mais conscientização? Olha, a gente pode pensar que passa por todos esses caminhos, né? Nós temos os pais que realmente, muitas vezes, não conseguem estar tão presentes, até pela própria rotina de trabalho, né? As demandas que possuem fora, né, dessa vida familiar. E a gente tem aqueles que estão mais presentes. E vamos dizer assim, até mesmo esse questionamento, né? Como fica meu filho? Aqueles que todo mundo anseia por essa aprovação. E, na verdade, até quando nós desenvolvemos esse trabalho, eu gosto de dizer que é um trabalho a muitas mãos. É toda uma equipe. Então, nós temos uma equipe de apoio pedagógico especializado, que vai tratar também dessas questões dos laudos, né, dos acompanhamentos específicos. Nós temos a equipe que cuida tanto das crianças que têm determinadas deficiências, como também das crianças de altas habilidades, que também é um outro público que requer atenção. É verdade. Antes era um público atendido apenas pela rede estadual. Hoje, a rede municipal tem uma equipe de profissionais que trabalha especificamente com esse conjunto de alunos detectados na rede municipal. Nós temos também toda a equipe, eu falo dos mediadores, que vão até as famílias, porque muitas famílias, às vezes, não conseguindo ir até a escola, nós temos as equipes que vão até as famílias. Ai, que legal. E localizar todo esse trabalho, qual é a condição desse aluno, dessa família, como que a Secretaria Municipal de Educação, ou de modo geral, todo o poder público pode atuar no sentido de dar suporte para essa família e para essa criança. Você tem as escolas com educação integral, com período integral de educação, porém você também tem as salas de recursos, as equipes de apoio que ofertam um outro horário complementar para dar um suporte a mais para essas crianças. Então, quando a gente fala dessa caminhada, a gente tem toda uma equipe de profissionais. Isso eu também sou professora da rede estadual, né? Então acho que posso também falar. Então algo que já é um trabalho tanto da rede estadual quanto municipal, né, que envolve todo o poder público e que traz todo esse suporte. E claro, a gente vai ter aquela criança, né? Gostei muito da sua fala quando você fala assim, né, essa criança que
que vai trazer com leveza, vai entender esse momento e que é importante uma conscientização de todos, que existe um tempo para cada um. Com não certeza. é que você não vai aprender, mas existe um tempo. Até às vezes eu falo assim, olha, eu sou historiadora, eu pesquiso, eu estudo, eu tenho muitos campos Eliane por onde gosta de eu estudar. caminho. Exato. E eu entrei numa sala de aula para ser alfabetizada, até pelo local que meus pais moravam, aos 8 anos de idade. E eu não deixei de ser alfabetizada, de ter sucesso na minha carreira escolar, porque eu comecei esse processo do contato mais próximo com as letras aos 8 anos de idade. Que legal esse testemunho. É. A gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo. Agora a gente vai fazer um som maravilhoso com a Nara Saca, o Felipe Teixeira. E daqui a pouquinho a gente volta. Came to me when I was expect. Passed through my door wearing your favorite rag. At first time it was like you try to find that peace and hope you thought lost inside. I wanna be with you. I wanna be with you. Walk out alive, feeling like I lost something inside. My mind, I the true, I was the night. Cidade de volta ao vivo nesse sextou, a gente fazendo um bate-papo muito legal sobre educação. E estamos aqui com convidadas de peso, fazendo uma discussão de alto nível, gente. Mas eu vou chamar agora o Bruno Carraro, que também é um jornalista de alto nível, para trazer as notícias fresquinhas desta sexta-feira pra gente. Bruno, hoje último dia de campanha eleitoral, domingo tem votação. O que você me conta aí? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem acompanha o Tarobá Cidade. Patrícia, estamos preparando aí uma cobertura especial, é claro, para domingo. Teremos, inclusive, transmissão ao vivo pelo portal a partir das 5 horas da tarde e a partir das 7 da noite já aí na TV Canal Aberto. Os detalhes estão lá no nosso portal, tarobá.com.br. Toda a programação de domingo. Mas vamos falar aqui, então, sobre saúde pública. Olha só, Patrícia, casos de coqueluche preocupam aí a população no Paraná. Aumentou 86% o número de casos aqui. Nós temos aí como destaque no portal, inclusive lá em Paraná, esses casos, Patrícia, de 537 nos últimos 30 dias, saltou aqui para 1.000 crianças. Lembrando que essas doses da vacina que previnem a coqueluche são disponibilizadas de graça nas unidades básicas de saúde. Fica o alerta para os pais, as doses estão disponíveis para crianças de 2, 4 e 6 meses de vida, com intervalo aí de 60 dias. Importante esse alerta sobre saúde. E nós vamos trazer aqui novamente as notícias sobre o segundo turno. As forças de segurança do Paraná, inclusive aqui em Londrina, vão utilizar no segundo turno um drone com valor aproximado aí de R$500 mil, que tem capacidade de sensor de temperatura corporal para ajudar aí na segurança pública deste segundo turno, já que a gente viu e percebeu aí que a campanha anda bem acirrada para esse segundo turno. A gente vai acompanhar também aí os detalhes em relação à segurança pública ao longo desse sábado, atualizando a população. E, é claro, domingo estaremos aqui de plantão. Você, a partir das 4 da tarde, estará com Rodrigo Marini ali na Rádio Tarobá FM. Ô, Bruno, agora me responde uma pergunta como pai. Eu sei que você deve pegar no pé do Ethan, né? Por conta de nota.
Eu sou bem chato com isso, Patrícia. Eu pego bastante no pé, às vezes a Cris freia eu um pouquinho ali, porque eu sou bem, como dizem aqui, carrasco às vezes, viu? Não é Bruno Carrara, é Bruno Carrasco. Obrigada, Bruno. Até domingo que a gente vai estar junto aí e até segunda aqui para os nossos telespectadores. O Bruno é exigente com o filho. Queria falar um pouquinho sobre, vamos dizer que já acabou o ano, já entramos em 2025. O que tem de novo, Marli, para o ano que vem? Assim, num geral mesmo da educação. Bom, a educação ela está com um novo molde. E é um molde menos tecnológico, com a tecnologia em sala de aula, dentro do limite necessário, mas de maneira geral, nós estamos nos preocupando muito com o tanto de conteúdos que a nossa educação ainda coloca para os nossos alunos. O que nós percebemos de maneira geral hoje, no Brasil, ainda nós temos muitos livros, muitos conteúdos a serem dados, e para a vida a gente usa muito pouco daquilo. Então, na nossa escola, nós estamos num processo mesmo de reestruturação desse ensino médio, dividindo esse ensino médio bem para as crianças que vão para o exterior, para as crianças que ficam aqui no Brasil, priorizando o que tem a devida importância e deixando um pouco de lado esse conteúdo e trabalhando mais o sujeito como um todo. E esse sujeito como um todo que faz a diferença na vida. É verdade. É isso que faz a diferença. A gente ouve muito, né, Thaísa, aquela fala assim, de alunos mesmo. Aonde é que eu vou usar isso na minha vida? Vamos supor, eu gosto de exatas, eu vou para uma área de exatas, para que eu preciso aprender história, inglês, etc. Inglês todo mundo precisa, inglês, né? Hoje a gente estava falando. Inglês é prioridade. Mas existe essa também, fala, né, Marli? Sim, assim, sim. Pra onde que eu vou usar isso no resto da vida? Eu tenho uma criança que falou para mim, onde que eu vou fazer essa cursiva? Tia, se eu só vou escrever no computador. Ai, meu Deus, sério? Então, mas aí eu falo que vem lá de casa isso. Né? E a gente verdade. precisa saber escrever. A gente precisa saber fazer a letra. Tem coisas que são lá do passado que não tem que mudar, na minha opinião, né? Que são bases fortes. Caderno de caligrafia. Eu sou a favor. Eu também. A gente recebeu várias mensagens, deixa eu ler algumas rapidinho aqui, que a gente gosta do pessoal participando com a gente. Vamos ler as primeiras aqui, da Elaine, quase Eliane, hein? Para mim, mais importante que a nota é se meu filho está realmente aprendendo e se sente seguro na escola. As notas são só um reflexo, mas o aprendizado é o que fica. Muito gente, bem. Que legal, né? Até me Muito arrepiou. bem. Muito bem. Vamos ver se tem mais uma, da Sandra. Meu Deus, dá até arrepio de falar em notas escolares chegando o fim do ano. KKK. Tenho 3 filhos. Os meninos eram até sem graça pegar o boletim. Já a menina era só Jesus na causa. Ela tinha dislexia e só descobri depois que terminou o ensino médio. Nossa, esse é um outro tema que dá um programa inteiro só disso, Hoje o né? diagnóstico é muito precoce, né, Thaísa? Muito precoce. E muito Vocês importante. conseguem identificar na escola? Muito, muito. Desde o primeiro momento, antes da pré-alfabetização, a gente já vai percebendo as características, viu, Sandra? Olha aí, Sandra, mudou um pouquinho, né? Tem mais uma? Tô sempre ligadinha, Alessandra Moraes. Ela mandou uma foto da gente. Obrigada, Alessandra. Amei. E, assim, a Marli falou da questão de trabalhar menos a tecnologia. Até porque, nas telas, a criança, dentro ou fora da escola, ela já tem um mundo de informação que, às vezes, dá até uma confusão, né? E, Eliane, você tem um projeto que eu amo, que é o Conheça Londrina. Projeto Conhecer Londrina. Conhecer Londrina. Vocês tiram o aluno da sala de aula e fazem um tour pela cidade. Exatamente. Até quando você fala assim, ciências humanas, né? Para que eu quero essa área? Para que eu preciso aprender lá sobre
e o Alexandre o Grande. Eu tenho perfil de exatas, né? E a gente fala muito disso. O que o olhar do professor é imprescindível, né? E toda a equipe pedagógica, eu falo, né? O coordenador, todo mundo que atua junto, para olhar para esse currículo e ver todas as possibilidades educativas que existem para além dos livros, né? Hoje a linguagem fala assim, trazer os recursos digitais. Eles são importantes? São. Mas e para além disso? E as vivências marcam muito. Faz uma retrospectiva aí da sua trajetória escolar. O que mais marcou? O que você aprendeu na escola? Que aquilo foi algo que marcou muito sua trajetória escolar. Você vai ver que foram experiências marcantes, foram experiências. Experienciar o conhecimento. Não pode estar só naquela questão da sistematização, pelos veículos digitais, ou mesmo, né, toda aquela bagagem, aquele volume denso que vem pela bibliografia, né? Decoreba, os livros didáticos. Mas o que tem? Quando ele percebe a prática, e eu gosto muito de trazer isso, a gente pensa assim que experiências estão ligadas, você está aqui um campo de um componente curricular das ciências. Que a parte do raciocínio lógico está na matemática. E aí a gente vai colocando os conhecimentos em caixinhas. E não. E quando você olha para a cidade, que é o foco do projeto Conhecer Londrina, eu falo para estudar Paraná, para estudar... E isso hoje é um conteúdo que faz parte da grade curricular de todo o país. Parou-se para olhar para o ensino da história regional, local. Né? Ou, vamos falar história, aspectos culturais, físicos, do entorno da criança, porque isso traz uma aprendizagem significativa. Tem conteúdo aí, ele percebe aonde que está a relação do que ele está aprendendo na escola com a vivência, com o mundo prático. Que legal. Então, quando você traz a criança para o projeto Conhecer Londrina, e a gente tem parceiros aí, o próprio IPU vai lançar agora, né, um projeto que chama-se Conheça Londrina, que são os roteiros para outras pessoas que não sejam estudantes. E é para a gente olhar, para vivenciar o conhecimento. Até porque tem gente que, né, pelo menos quando eu faço turismo, a primeira coisa que eu quero saber é a história do lugar, porque eu quero saber de onde aquilo surgiu, né? Todos esses processos. Por isso que eu valorizo tanto a história. Gente, antes da gente continuar o nosso bate-papo, chegou o momento da nossa moda aqui. Já vou fazer um desfile aqui, que esta semana estou usando LM Moda e Acessórios. E olha só quem veio visitar a gente, é a nossa empresária Larissa, que veio pessoalmente hoje. Bom dia, Lari, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, usei a semana inteira LM Moda e Acessórios e hoje ela trouxe os acessórios. Sim, eu trouxe os acessórios que estão aqui expostos, bem bonitos. O valor deles são bem bom, em conta. Vamos aproveitar. Ela trouxe bolsas, óculos, eu sei que você tem cinto também lá, né? Não tem só os looks, né? As roupas. Eu fiquei com tanta vontade essa semana de falar o preço de uma roupa, porque além de ser moda versátil, né? Tudo, ela é acessível. Você pode falar um precinho aqui pra gente, sim, Larissa? Posso sim. Essa bolsa, ela tem a alça dela, tem duas divisórias, ela tá saindo por R$85. Falei, gente, falei. Aquele conjuntinho que eu usei, o pink, essa semana, R$120. Já que ela deixou falar, vamos falar daquele, que aquele lá já é quase meu. Essa daqui? Essa daqui tá 140. Daí ela tem duas alças. Que linda essa também. Essa daqui tá super em alta, com a flor. Maravilhosa. E a pretinha, rapidinho, Larissa? A preta, ela é maior, ela tá saindo 150. Ela também tem duas alças para colocar. Tem divisórias também por dentro e tem mais um bolsinho por trás. Gente, LM Moda e Acessórios, você encontra essa loja online no Instagram, já segue eles lá. Usei a semana inteira esses looks maravilhosos. De domingo lá na Feira do Cincão também, para você que é da Zona Norte, ou não, né? Porque Londrina inteira visita a Zona Norte, lá a Feira do Cincão, que é a maior de Londrina. É praticidade do virtual ao real. É isso, né, Larissa? Como é que vocês estão no Insta? Reforça pra gente. A gente tá no @moda e acessórios LM e você encontra a gente lá. Obrigada pela confiança. Obrigada a você. Até a outra semana já vou vestir de novo o LM Moda e Acessórios. A gente vai fazer mais um intervalinho comercial. Vamos fazer com um sonzinho aí e já que a gente volta. I used to walk out a line, leading
true, I was denied. Burn you like the lovers that lovers that I wrote when I was a child. That silly love was here no matter how I tried. Tarovacidade de volta ao vivo. Passou muito rápido esse programa. Gente, calma que não acabou ainda. Nós estamos no último bloco do programa. Queria pedir para as minhas convidadas aqui fazerem uma consideração final desse bate-papo. Inclusive, a gente já refletindo lá na frente, né? Essa pressão também que o aluno tem de escolher a profissão tão jovem, né, Marli? A gente estava falando aqui nos bastidores. Às vezes, com 17, 18 anos, tem vestibular, faz uma faculdade que não gosta. E isso, às vezes, está vindo lá de trás, né, dos pais. Sim. O que nós sempre colocamos, a escolha da profissão é um processo. E uma criança, né, de 17 anos, ela não tem esse amadurecimento. Então, com essa proposta desse novo ensino médio, com os itinerários formativos que até quando irão nós não sabemos, né? Uhum. Mas eles ajudam o jovem, a criança a ter essa escolha. Então, para nós, o que nós buscamos com os nossos filhos, com os nossos alunos. Antigamente, a gente perguntava, o que você quer ser? Ele já sabia. Hoje, nós temos as crianças de primeira série, segunda, terceira série de ensino médio com dúvidas. E está tudo bem. Uhum. E está tudo bem ele começar uma faculdade e também deixá-la e depois mudar essa profissão. Por quê? Porque a profissão é para a vida. Também, nós queremos também que os nossos alunos e que os nossos filhos também sejam felizes. Não só sejam felizes, porque felicidade plena não existe. Que eles passem dificuldades na profissão, que eles tenham os obstáculos, que eles tenham as conquistas e que também sejam felizes. Então, nesse momento de transição desse novo ensino médio, o que eu gostaria como quase vó, porque os meus alunos, eu já trabalho na escola com os filhos dos meus alunos. Então, eu falo que eu trabalho com os meus netos. Esses meninos, que eles tenham, que essa educação mude, que nós tenhamos menos conteúdo e mais experiências, que nós tenhamos nessa educação uma visão global e geral, que esse aluno tenha um conhecimento não específico, mas de um todo. E que a educação tenha esse processo de mudança e não seja mais tão conteudista. Então, esse seria o meu desejo, né? Maravilha. E o seu, Eliane? 11h42. Olha, eu vou trazer algumas palavras do Paulo Freire aqui, que ele diz assim, que primeiro o sujeito tem que fazer a leitura de mundo, para depois fazer a leitura da palavra. E quando a gente fala assim, né, dessa leitura de mundo, eu que trabalho com a formação continuada dos professores da Rede Municipal de Londrina, eu falo que primeiro eu preciso encantar esse educador com relação a essa leitura de mundo, para que esse encanto vá para a sala de aula e esta criança, por toda a sua trajetória, tenha prazer no conhecimento. É um grande passo para ele se descobrir na vida, porque ele tem que gostar do que faz. Ele tem que gostar do lugar do qual ele faz parte, onde ele vai atuar, servir, vai ter a família, vai constituir, ou de repente daqui vai ser um passo adiante para outros lugares, que ele leve esse prazer do aprender, que é para a vida toda. Essas mulheres são poetas, hein? Poetisas. Thaís, e você, sua consideração final? Na minha consideração, só peço aos pais, aos responsáveis, que prestem atenção no desenvolvimento do seu filho, né? Temos aí o marco do desenvolvimento, que lista bastante o que uma criança deve ou não fazer em determinadas idades, áreas. Prestem atenção desde a fala, né? E não rotulem crianças. Procurem sempre um profissional especializado para que ele possa te ajudar a dar continuidade nesse desenvolvimento da criança, caso seja preciso. Olha, a gente gosta de fazer esse tipo de programa para todo mundo refletir, né? Eu queria dar um testemunho meu rapidinho aqui. O meu filho não gosta que eu fale dele no ar, né? Mas o Saulo, que está quase se formando aí em TI, houve um momento da nossa vida em que ele reprovou. E a escola me chamou e falou, o Saulo precisa reprovar
porque ele vai amadurecer muito mais. Então, quando você falou isso lá no primeiro bloco, eu lembrei dessa história. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Hoje, ele se descobriu, né, nessa parte das exatas, da ciência da computação. Então, graças a Deus, se Deus quiser, vai se formar esse ano, né, filho? Aí, hein, Paulo? Eu queria conversar um pouquinho aqui com esses dois maravilhosos, que eu sei que a Nara tem uma filhinha Estela de 11 anos. Nara, fala no microfone. Mas hoje eles vieram aqui para falar de um festival que vai acontecer nesse final de semana. Fala um pouquinho pra gente. É um festival que só banda feminina, só vocal feminino, não somente só a vocal seria, mas assim, som autoral, né? Que legal. E que está sendo a iniciativa do cientista, né? Esse grande punk que eu falo, um grande homem que conseguiu trazer esse movimento para cá. É a 3ª edição. Let's Go Girls, que fala, né? O festival. Tá aparecendo aí o cartaz na tela. Quando vai ser e onde vai ser? Dia 26 vai ser no Cativeiro, às 22 horas. Seremos a primeira banda a tocar, né? Uhum. Vamos abrir o festival. E vem muita banda, vem de São Paulo, pessoal do Rio, Que do bacana. Rio Grande do Sul. E como que faz para ir? O ingresso está sendo vendido ali pelo... A gente vai deixar disponível o link ali, né? Não sei se está... Pelo Simpla. Pelo Simpla. Ou na hora também vai ter. Uhum. E todo mundo convidado. Felipe, fala um pouquinho. Quem quiser saber mais informações sobre as bandas, né, as 8 atrações que vão tocar, é só acessar o @Let'sGoGirls3 no Insta. Uhum. Lá também tem o link para ingresso antecipado, que, aliás, as vendas se encerram hoje. Para quem quiser garantir um antecipado amanhã, já são outros valores, né? Entendi. Quantas bandas são? São 8 no total. No dia 26 e no dia 27, que a entrada é gratuita, lá no Barbearia, na Quintino, são 3 bandas. Que bacana. Então, quem curte um som, vozes femininas, bandas femininas, autorais, então bora lá, se informe. Esse festival vai ser muito bacana, exalta aí a nossa, né, feminilidade aí, a gente gosta bastante. É só rock, gente? Não. Só rock. Só rock. Então, quem curte rock, Let's Go Girls! Vamos participar desse super festival nesse final de semana aqui em Londrina. Antes, obrigada, gente. A gente vai encerrar com música bem bacana deles. E eu gostaria de agradecer aqui as minhas convidadas. Obrigada, Thaísa Brasil. Obrigada, Eliane Candotti. Obrigada, Marli Lackner. Manda um beijo para minha querida Lúcia Lackner, que comecei com ela no Lúcia, minha querida, um beijo para você, minha querida cunhada. Ai, gente, e eu queria encerrar o programa de hoje desejando para você muita paz na sua vida, esse carinho, né, que como eu falei no começo do programa, a gente recebe de todo mundo. Então, para você que me encontra às vezes no supermercado, na aula de dança, né, sei lá, todas as situações que eu vivo aí na vida, não fique com vergonha de me abordar, porque eu amo ser abordada pelos telespectadores. Desejo também que nós, como pais, a gente tenha essa tranquilidade, né, com os nossos filhos e essa maturidade. Às vezes, os filhos são mais maduros do que os pais. Se o seu filho, às vezes, está numa indecisão até de profissão, não tem problema, né? Como a Marli falou, tá tudo bem. E que eles sejam felizes. Eu acho que a gente tem que formar filhos que sejam felizes. É claro que a gente tem que dar toda aquela formação que muitas vezes falta em casa e aí a escola reflete, mas que eles sejam felizes e que eles vivam em paz. Segunda-feira a gente volta ao vivo às 11 horas da manhã e agora você vai ficar com o Fabinho Guilhem com Tarobá Notícias. E a gente vai encerrar com música boa de Nara Saka e Felipe Teixeira, que vão estar entre as bandas do Let's Go Girls, festival que acontece nesse final de semana aqui em Londrina. Um beijo e até segunda. Used to call me storm, hold me tight so warm. The love grows and you're more than a song. Those green eyes show me more than high. Like a shell keeps almost precious hide. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you.
I wanna be with you. I wanna be with